Se a ajuda internacional realmente funcionasse, já não deveríamos ter resolvido a pobreza global? É uma pergunta direta, mas justa. Todos os anos, as economias desenvolvidas gastam centenas de bilhões de dólares em ajuda externa. E ainda há 692 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha internacional da pobreza. E o pior é que o progresso desacelerou nos últimos 10 anos. Além disso, as reduções mais notáveis da pobreza ocorreram justamente em países que receberam relativamente pouca ajuda internacional, como a China e a Indonésia. Enquanto isso, países como Malawi, República Democrática do Congo e Quênia receberam enormes somas de ajuda externa por décadas. E ainda assim, o crescimento econômico permanece fraco e às vezes até negativo. Claro que há aqui um viés de seleção. Os países não recebem ajuda externa porque tudo está indo maravilhosamente bem. Portanto, é importante não tirar conclusões precipitadas, como assumir que cirurgias avançadas são inúteis só porque quem passa por elas costuma estar em média menos saudável que a população geral. Mas a simples verdade pode ser que a ajuda externa não consegue resolver desafios estruturais profundamente enraizados na própria economia. Alguns economistas vão ainda mais longe do que isso. Eles acreditam que a ajuda externa é o verdadeiro problema, aprisionando países em um sistema econômico distorcido de dependência que destrói a indústria e incapacita os governos. A lógica é, por que desenvolver uma indústria e trabalhar para produzir algo se isso te é oferecido de graça? A ajuda externa é um tema não intuitivo que vale a pena entender agora mais do que nunca. Governos do Ocidente estão repensando seus orçamentos de ajuda externa como nunca antes, deixando países dependentes extremamente vulneráveis às incertezas de vida ou morte que vêm pela frente. Então, quais conceitos econômicos e evidências sustentam a ajuda externa? Por que a ajuda internacional falhou em promover o desenvolvimento econômico? E, finalmente, como os países dependentes da ajuda vão lidar se e quando o dinheiro parar? Sempre que se aprofunda na economia da ajuda externa, uma coisa fica rapidamente clara. A narrativa contada e como os dados são apresentados depende da agenda de quem está falando. Esse é um problema mais amplo relacionado à cobertura midiática de questões políticas. Veja a votação recente na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, onde os republicanos aprovaram por pouco o projeto de Trump que combina cortes de impostos com redução de gastos. Dependendo do veículo que você ler, é ou uma correção fiscal necessária e um combustível para a economia, ou um desmonte irresponsável de serviços públicos essenciais e uma fraude tributária em benefício dos mais ricos. Ajuda externa é um termo muito amplo. Neste vídeo, não estamos falando sobre ajuda humanitária ou socorro emergencial. Esse tipo de ajuda é essencial para salvar vidas em crises. Ela normalmente é curta e não tem objetivo além de resolver um problema específico. Esse tipo de ajuda também costuma ser oferecido a todos os países, até mesmo aos mais desenvolvidos, quando enfrentam desastres naturais. Em vez disso, o foco real é na ajuda ao desenvolvimento. Basicamente, é a transferência de bens, serviços, dinheiro ou assistência técnica de uma economia rica e desenvolvida para uma economia pobre em desenvolvimento. Às vezes é de graça, às vezes é um empréstimo com taxa de juros reduzida, e outras vezes vem com condições como reformas políticas ou econômicas. De modo geral, os doadores enviam recursos para o setor de desenvolvimento internacional, que é uma rede complexa de organizações com sede em países desenvolvidos, mas com operações em países menos desenvolvidos. Esse setor age como o suposto intermediário imparcial, o que é muito importante por razões que vamos explorar mais adiante. Essa ajuda ao desenvolvimento chega ao país beneficiado por meio de operações diretas, do governo local, de outras organizações internacionais ou de organizações menores locais. Isso é ótimo. Mas qual é exatamente o objetivo? De forma ampla, o objetivo da ajuda ao desenvolvimento é tornar desnecessária a sua própria existência. Isso significa apoiar o desenvolvimento econômico de países de baixa renda para permitir melhorias autossustentáveis no bem-estar e qualidade de vida de seus cidadãos. Isso se baseia na teoria econômica. Em uma economia tradicional baseada na agricultura, a produção está em nível de subsistência, produzindo apenas o suficiente para o consumo. Isso significa que as poupanças são baixas e não há renda tributável. Consequentemente, não há capital para investimento, o que resulta em baixos níveis de capital produtivo, infraestrutura física e qualificação humana. O resultado é que a economia permanece presa em um equilíbrio de baixa renda, onde nunca há poupança suficiente para investir no capital produtivo necessário para o desenvolvimento. Basicamente, não dá para investir sem poupar,
mas também não dá para poupar sem investir. Então, o que vem primeiro? É aí que, idealmente, entra a ajuda externa. Ela quebra esse equilíbrio de baixa renda ao fornecer o investimento inicial necessário para começar a aumentar a base de capital físico e humano, elevando a produção, as rendas reais e as poupanças, que por sua vez podem ser reinvestidas para acumular mais capital. É como dar partida em um carro com a bateria descarregada. Para resolver o problema, você precisa da ajuda de outro motorista generoso que conecte a bateria dele na sua. Mas, uma vez que a sua bateria tenha carga suficiente, você liga o motor e recarrega sozinho, sem precisar mais de ajuda externa. É certamente uma narrativa lógica e uma proposta atraente. Em pequena escala, é assim que a maioria das startups funciona antes de se tornar autossustentável. Mas o problema com a teoria econômica é que, bem, é apenas uma teoria. Modelos baseados em suposições não comprovadas têm poder limitado para explicar a realidade. Felizmente, a ajuda externa existe e tem sido estudada há décadas. Então, há uma ampla base de evidências para determinar se ela realmente gera resultados econômicos positivos. Os dois principais indicadores que os economistas analisam são a redução da pobreza e o crescimento econômico. É importante olhar esses dois juntos. Redução da pobreza sem crescimento econômico sugere dependência da ajuda externa, enquanto crescimento sem redução da pobreza sugere que os benefícios estão indo apenas para os mais bem conectados. De modo geral, as evidências sugerem que a ajuda externa tem um impacto positivo na redução da pobreza, especialmente quando direcionada à agricultura e a serviços sociais como educação e saúde. Há muitos estudos de caso que apoiam os esforços de redução da pobreza por meio da ajuda externa. Na Etiópia, a ajuda financiou o programa de rede de segurança produtiva, que ajudou milhões de famílias rurais a escapar da insegurança alimentar com trabalho remunerado enquanto criava infraestrutura para produção e comércio. Em Ruanda, investimentos apoiados por ajuda na área da saúde ajudaram a alcançar uma redução de 68% na mortalidade de crianças menores de 5 anos entre 2002 e 2012, e no Vietnã, mais avanços. A ajuda do Banco Mundial ajudou a financiar reformas em infraestrutura e agricultura que reduziram a taxa de pobreza de 50% nos anos 1990 para menos de 5% atualmente. Essas conquistas são obviamente excelentes. Significa que a ajuda externa ajudou a criar vidas mais saudáveis, menos inseguras e mais dignas. Mas isso não quer dizer que a ajuda externa acabou com a pobreza, nem de longe. Na verdade, na África subsaariana, o número de pessoas em extrema pobreza aumentou nas últimas décadas, apesar de terem recebido mais de US$ 1 trilhão em ajuda ao desenvolvimento desde a década de 1960. E quanto ao impacto da ajuda externa no crescimento econômico? Há muitos estudos acadêmicos que analisaram essa relação, usando dados reais dos últimos 60 anos e modelos econométricos. Em 2010, pesquisadores revisaram mais de 100 desses estudos e descobriram que, em média, a ajuda ao desenvolvimento teve um efeito estatisticamente insignificante no crescimento econômico. Isso é apoiado pela maioria dos outros estudos respeitáveis também. Então, as evidências são bem claras nesse ponto. Tanto que economistas como William Easterly, Dambisa Moyo, Ha-Joon Chang, Angus Deaton, entre outros, fizeram críticas contundentes à ajuda externa, trazendo o debate ao centro das atenções. Essas descobertas são contra-intuitivas e destroem a teoria discutida anteriormente. Como pode dar dinheiro a um país para investir em produção, saúde e educação, não ajudar sua economia a crescer? Bem, há várias razões. Talvez a razão mais direta seja que, na prática, a ajuda externa frequentemente acaba substituindo a indústria doméstica em vez de apoiá-la. É comum a ajuda internacional vir na forma de produtos como fertilizantes, materiais de construção ou itens tecnológicos básicos. Quando um país recebe esse tipo de ajuda, o mercado é inundado com produtos gratuitos ou fortemente subsidiados. E como a demanda é atendida por essa oferta externa gratuita, a necessidade de produção local desaparece. As empresas locais existentes, que poderiam se desenvolver, são expulsas do mercado, o que elimina a receita, impede o crescimento e pode até causar falências e desemprego. Isso não é só teoria. A indústria de vestuário da África sofreu um grande declínio nas últimas décadas por ser o maior destino de roupas usadas de países desenvolvidos. Essas doações prejudicam os fabricantes locais, e pesquisas publicadas na Economic Journal apontam que isso explica metade da queda no emprego da indústria entre 1981 e 2000.
Sob essa perspectiva, a ajuda externa não está promovendo o crescimento econômico, está substituindo-o. E com a indústria doméstica enfraquecida, a necessidade de mais ajuda no futuro só aumenta. Agora, é importante ter nuance aqui, porque o declínio de uma indústria intensiva em recursos não é necessariamente algo ruim. Doações de alta qualidade e importações baratas sustentaram um mercado de roupas usadas lucrativo para comerciantes africanos locais, gerando empregos e arrecadação de impostos. Em teoria, é uma solução mais eficiente. Por que gastar insumos para fabricar roupas, se você pode recebê-las de graça e usar esses insumos em outras áreas? O problema é que não há evidência de que essa realocação realmente aconteceu. Mesmo que tivesse ocorrido, é provável que tenha regredido na cadeia industrial, voltando a atividades em que os países africanos têm vantagem comparativa, como agricultura ou extração de matérias-primas. Ou seja, embora as necessidades imediatas de vestuário tenham sido atendidas com mais eficiência, o desenvolvimento orgânico de longo prazo da indústria foi bloqueado. Além disso, muitas doações são inutilizáveis e são descartadas imediatamente, poluindo rios, áreas urbanas e reservas naturais da África. A situação ficou tão crítica que, em 2015, a Comunidade da África Oriental proibiu a importação de roupas usadas. E desde 2023, o comércio interno de roupas usadas também foi banido. Esse efeito de substituição, em que a ajuda externa substitui o desenvolvimento doméstico, vai além dos bens. Serviços e assistência técnica que acompanham a ajuda externa frequentemente não envolvem a mão de obra local, limitando as oportunidades de aprendizado nas economias menos desenvolvidas. Por exemplo, empresas chinesas estão fortemente envolvidas no desenvolvimento de infraestrutura na África, muitas vezes financiadas com taxas preferenciais sob o escopo da assistência ao desenvolvimento. Parece bom, certo? E é. Mas essas empresas tendem a trazer seus próprios trabalhadores, especialistas técnicos e gestores da China, o que impede oportunidades de emprego qualificado para os locais. A experiência prática é essencial para a transferência de conhecimento e melhora da qualificação da mão de obra nacional é bloqueada. Então, o que acontece quando os chineses vão embora após concluir seu último megaprojeto? A força de trabalho local permanece sem ter aprendido nada sobre design de infraestrutura, planejamento, construção, operação de máquinas, gestão de projetos, soluções energéticas, logística da cadeia de suprimentos ou financiamento. No fim das contas, isso significa que a capacidade da mão de obra local não cresceu, e o país continua incapaz de realizar novos projetos de infraestrutura de forma independente, reforçando sua dependência da ajuda externa. Esse problema foi recentemente destacado pela Pesquisa da Juventude Africana de 2024, que mostrou que empresas chinesas empregam apenas trabalhadores chineses, tirando oportunidades de emprego dos locais e não fornecendo treinamento ou qualificação. Preocupações que vêm crescendo sobre a influência da China na África nos últimos anos. Além disso, isso também deixa o governo com uma enorme pilha de dívidas que muitas vezes ele não consegue realisticamente pagar. Mais de 60% dos países africanos agora alocam mais recursos para pagar dívidas do que para setores críticos como a saúde. O desenvolvimento de infraestrutura é um componente-chave do crescimento econômico, mas quem possui, gerencia, produz e aprende com isso é crucialmente importante. Essa história recente de desenvolvimento de infraestrutura sendo feito para a África e não pela África é uma distinção fundamental para entender por que a ajuda externa não tem sido tão eficaz quanto no Sudeste Asiático, por exemplo. Mas não é só a China que faz desenvolvimento em países de baixa renda por meio de suas próprias organizações. Quando governos ocidentais destinam bilhões de dólares à ajuda, a suposição comum é que a maior parte desse dinheiro realmente chegue às pessoas e organizações locais que precisam, certo? Bem, não exatamente. Governos ocidentais tendem a financiar grandes empreiteiras internacionais de desenvolvimento, em vez de organizações locais que realmente estão nos países pobres em desenvolvimento. Em 2024, apenas 12% dos recursos distribuídos pela USAID foram diretamente para organizações locais de desenvolvimento na linha de frente. A maior parte do financiamento foi para apenas um pequeno grupo de grandes empresas sediadas nos Estados Unidos. A própria USAID admitiu que isso é um problema. O ex-diretor da USAID reconheceu o complexo industrial da ajuda, que concentrava recursos demais da ajuda externa em poucas organizações, e estabeleceu metas ambiciosas para aumentar a localização dos repasses. Para ser justo, os fundos que essas grandes organizações recebem ainda podem beneficiar os países receptores sem precisar ser transferidos diretamente, pois eles financiam projetos com resultados locais positivos esperados. Mas essa abordagem de cima para baixo ainda traz problemas de desenvolvimento feito para o país pobre, e não por ele.
Embora esses grandes contratados repassem parte dos recursos para organizações locais, eles retêm uma enorme fatia dos recursos para si. Dados compilados pelo Center for Global Development ilustram bem o problema. Eles mostram o destino dos recursos da USAID entre 2017 e 2021. Dos recursos recebidos por essas organizações americanas, apenas 14% foram para organizações locais de base. A grande parte do financiamento que não entra na economia dos países pobres em desenvolvimento tem sido chamada de ajuda fantasma por críticos. Ainda há espaço para esse tipo de ajuda, especialmente em crises que exigem soluções rápidas, ou quando capacitar a força de trabalho local levaria tempo demais. Além disso, fazer algo como desenvolvimento médico em um país de baixa renda nem sempre é viável. Mas, muitas vezes, essas organizações não entregam resultados. Quando o contrato de 9 bilhões e meio de dólares da USAID com a gigante do setor Chemonix começou a falhar miseravelmente em suas metas, o órgão percebeu que não havia cláusulas para penalizar o mau desempenho ou incentivar melhorias. O problema é que o financiamento de projetos é baseado em reembolso pelo trabalho realizado. Quanto mais trabalho criado e mais tempo gasto, mais recursos são liberados. Isso cria um incentivo perverso para inflar horas faturáveis, focando em atividades em vez de resultados. 98% dos contratos da USAID não seguem o modelo de pagamento por resultados. A própria USAID admitiu essa falha evidente em um relatório de 2019, dizendo, e cito, independentemente dos resultados, a USAID pagou aos executores praticamente o valor total dos contratos com baixo desempenho. Esse é um exemplo clássico do problema de agente principal, onde contratos mal elaborados permitem que o agente persiga interesses próprios conflitantes com os do principal. Isso explica por que o setor de desenvolvimento internacional está cheio de barreiras burocráticas e papelada administrativa com valor tangível incerto. Relatórios pesados de 200 páginas, processos de licitação de 12 meses, consultas a partes interessadas terceiras, análises de risco, esquemas de monitoramento e avaliação, revisões de conformidade e planos de resultados. Essas atividades aumentam as horas faturáveis, mas não necessariamente entregam resultados concretos. Um relatório da USAID de 2019 descobriu que quase metade dos contratos não atingiram os resultados esperados. Planejamento e gestão cuidadosos são essenciais, mas em excesso, essas atividades travam o processo, impedem a adaptabilidade e, como mostram as evidências, desviam enormes recursos e atenção do trabalho prático que é necessário para usar o dinheiro com eficácia e impactar a economia. Além disso, toda essa burocracia transforma os esforços, inclusive os que realmente funcionam, em alvos fáceis para alguém que queira acabar com tudo em nome da eficiência, pelo menos em teoria. Quando o bebê e a água do banho estão tão misturados, é mais fácil jogar fora a banheira inteira. E, novamente, isso exclui as organizações locais da gestão de projetos, limitando o desenvolvimento de habilidades da mão de obra local. Essa é uma das principais razões pelas quais o sistema tradicional de ajuda externa não gerou crescimento econômico autossustentável em países de baixa renda. Diante disso, abordagens mais novas passaram a se tornar comuns, buscando dar o dinheiro diretamente às pessoas pobres. Transferências condicionadas de renda, como o Bolsa Família no Brasil e o Oportunidades no México, surgiram oferecendo dinheiro em troca da frequência escolar e de consultas médicas. Programas posteriores foram mais longe, simplesmente dando dinheiro diretamente a pessoas em situação de pobreza, sem exigências. Essas são as chamadas transferências incondicionais de renda, e já se mostraram um meio eficaz de aliviar a pobreza. Elas permitem aumentar a segurança alimentar e investir em ativos produtivos, mas as evidências sugerem que a eficácia diminui nos anos seguintes ao fim dos repasses. Portanto, não existe uma solução mágica para reduzir a dependência da ajuda externa, nem provas de que esses programas criem crescimento autossustentável em toda a economia. Mas talvez o motivo mais citado para a ineficácia da ajuda externa seja a corrupção. A ideia é que instituições políticas fracas e instáveis permitiram que recursos da ajuda externa fossem desviados pelas elites políticas. Há incontáveis histórias de desvio de verbas da ajuda internacional. E isso só nos casos descobertos. Políticos que conseguem desviar recursos da ajuda externa têm até incentivos para não investir na economia, já que, se o povo estiver sofrendo, o setor internacional de desenvolvimento dará ainda mais dinheiro ao governo receptor. No entanto, o problema da corrupção pode estar sendo superestimado.
Um estudo do Banco Mundial de 2020 descobriu que repasses de ajuda a países dependentes coincidiam com aumentos em depósitos em paraísos fiscais, mas o vazamento era de apenas 7,5%, significativo, mas não totalmente devastador. Além disso, as evidências são mistas. Vários estudos mostram que a ajuda externa pode até reduzir a corrupção, mas, mesmo que não alimente a corrupção, pode tornar governos e instituições menos eficazes. Evidências de 1980 a 2009 mostram que doações de ajuda oficial ao desenvolvimento reduziram a arrecadação de impostos em países de baixa renda com instituições fracas, ou seja, tornaram a cobrança de impostos uma atividade redundante, reforçando a necessidade de mais ajuda no futuro. Essas são algumas das principais razões pelas quais, apesar de vários sucessos, a ajuda externa tem sido, em grande parte, ineficaz para gerar crescimento econômico amplo. De forma mais ampla, a verdade é que a eficácia da ajuda externa sempre iria diminuir ao longo do tempo, à medida que os países com condições favoráveis se desenvolvem e sobra um grupo menor de países com desafios quase intransponíveis. Existe um paradoxo: os países que mais precisam da ajuda também são os que têm as piores condições para que ela funcione. É extremamente difícil, se não impossível, resolver com ajuda externa problemas enraizados há gerações, como conflitos étnicos ou religiosos, desconfiança cultural, instituições fracas e climas severos, por mais dinheiro que se invista. Síria, Afeganistão e Sudão são exemplos claros disso. Veja, há grandes problemas sistêmicos na ajuda externa, e seu histórico em termos de impacto econômico é no mínimo misto, mas não é um esforço totalmente sem esperança. Mais recentemente, muitas economias na África subsaariana, especialmente as mais diversificadas, estão apresentando crescimento mais forte, impulsionado por grandes projetos de infraestrutura e reestruturação de dívidas. Não deveríamos perguntar se funciona, e sim quando e como funciona. A ajuda externa deve ajudar a construir, e não substituir, indústrias domésticas mais avançadas que possam se tornar competitivas e se autofinanciar. Mais agências devem atuar em organizações locais para desenvolver habilidades, e contratos de pagamento por resultados devem ter um papel maior no futuro. Mais ajuda também precisa priorizar governança eficaz e instituições fortes, que são essenciais para qualquer economia funcional. O setor de desenvolvimento internacional inteiro está passando por uma crise existencial. Nacionalismo econômico e busca por eficiência estão promovendo cortes de 90% nos Estados Unidos, enquanto na Europa, os cortes em ajuda externa abrem espaço para gastos com defesa. Então, o que espera os países dependentes da ajuda? A verdade é que é extremamente difícil dizer com certeza. Essa é a primeira vez na história moderna que a ajuda externa está sendo cortada em escala tão grande. Milhões de vidas estão literalmente em jogo, o que torna justo dizer que esses cortes repentinos são bastante irresponsáveis. Porque, embora a ajuda externa não seja um sistema perfeito, milhões de pessoas ao redor do mundo ainda dependem dela para sobreviver. Está claro que a retirada da ajuda está afetando serviços essenciais como programas de vacinação, saúde materna e prevenção de doenças. Está sobrecarregando as capacidades das organizações humanitárias e deixando populações vulneráveis sem apoio. Não se engane, isso vai custar vidas e lançar milhões de pessoas de volta à pobreza extrema. Em alguns países, isso tem potencial para gerar instabilidade política e até conflito. É, sem dúvida, uma situação sombria. Mas nem tudo é escuridão. Para os países que conseguirem lidar bem com a transição, pode haver oportunidade. Os cortes na ajuda estão abrindo espaço para que negócios locais, indústrias e cadeias de suprimento se desenvolvam, gerando crescimento orgânico e empregos. Isso dá aos governos de países de baixa renda mais liberdade para servir aos interesses dos cidadãos, e não apenas dos doadores, que nem sempre coincidem. Os cortes exigem prudência fiscal, então governos acostumados com fluxo abundante de ajuda terão que se tornar mais capazes em criar sistemas tributários justos e planos de gastos eficazes. Isso significa instituições mais fortes e um possível combate à corrupção. A substituição da ajuda externa por arrecadação tributária também reacende o contrato social entre o governo e os cidadãos, aumentando a responsabilidade e a resposta às suas necessidades. Mas os cortes na ajuda estão criando um vácuo que provavelmente será preenchido por outras potências globais. Podemos fingir que a ajuda externa é puramente filantrópica, mas isso está longe de refletir toda a verdade.
Incentivos geopolíticos estão profundamente enraizados no sistema de ajuda externa, que tem sido usado como ferramenta de política internacional desde que J.F. Kennedy criou a USAID em 1961. Desde então, ela tem sido usada para exercer influência e consolidar poder brando ao redor do mundo. Então, o Ocidente está abrindo mão dessa ferramenta? Como isso altera alianças internacionais, níveis de democracia e segurança e campos de disputa geopolítica como a África, onde potências rivais como China e Rússia já têm fortes laços diplomáticos?